Então, estamos aqui hoje, boa tarde. Hélia, você estava na aula passada ou você não estava? Estava. Então, vamos começar hoje o nosso curso, Estratégias para Conduzir as Primeiras Sessões de Casal. Estou compartilhando, está dando para ver aí a tela, está dando para ouvir direitinho? Sim, está dando para ver. Então, bora lá. Alguma dúvida antes, assim, da gente começar? Você quer falar um pouquinho da sua experiência? Se você já atende casal, se não atende, como que tá a sua prática? Eu já fiz pouquíssimos atendimentos, porque Tá, fiz essa virada para atender casais o ano passado, tá. e, e agora esse ano é que eu realmente estou buscando mais informações, quero entrar mais profundamente, e porque eu gosto muito dessa área e Tá, quero me tornar especialista nesse. tá. Bora lá que a gente vai se tornar especialista, e eu acho que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais profissionais com capacitação a gente tem no mercado, e Uhum, isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que é difícil a nossa área e que às vezes faltam esses profissionais. uhum. Então, bora lá, deixa eu só mudar aqui o slide. Bom, o módulo 1, a gente vai começar falando sobre a preparação para a primeira sessão, Uhum, porque é muito importante que, além da gente dominar a técnica, né, dominar o conteúdo técnico, a gente também precisa se preparar emocionalmente. E muitas vezes a gente não está preparado emocionalmente, porque a gente também não se conhece, não conhece os nossos gatilhos. Então, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre todos esses assuntos, né? A importância de conduzir uma boa anamnese, porque ela vai ditar todo o processo terapêutico. É claro que a gente sempre vai, eu falo que a gente vai mudando, as demandas às vezes vão surgindo novas demandas ao longo do processo e a gente vai adequando isso ao nosso plano de tratamento, mas é muito importante que a gente faça uma boa anamnese para aí a gente já começar a conduzir esse casal de uma forma correta. Então, vamos falar de ferramentas para criar um ambiente acolhedor e o checklist para organizar o ambiente físico e mental. E aí, vamos lá. O objetivo desse módulo, antes de iniciar qualquer atendimento de casal, é essencial que o terapeuta esteja emocionalmente preparado, que é o que eu estava falando agora, e tecnicamente estruturado. Então, neste módulo, a gente vai aprender como preparar cada sessão e realizar uma anamnese eficiente. Hélia, o que você acha da anamnese? O que você imagina da importância da anamnese? Porque a gente aprende isso na faculdade, né? Quando a gente está atendendo casais, quando a gente está atendendo o público em geral. Na terapia de casal, qual a importância que você vê da anamnese? Como que você aplica a sua anamnese hoje? Eu não sou psi, Tá, sou terapeuta. tá. Fiz alguns cursos e uma formação um pouco mais completa e voltada para o atendimento de casais. Tá. E a anamnese ela é importante pelo o que você consegue captar, né, Uhum, no seu primeiro encontro com esse casal, para sim. entender que é a partir daí que você tira muitas das informações, porque vai acontecendo coisas, né, ao longo do processo, Uhum. mas a maioria das informações que você tira para os seus primeiros encontros vem dessa sua conversa de anamnese inicial. É isso mesmo. Vem dessa conversa. E é nessa conversa de anamnese ou de sessão inicial, muita gente gosta de Isso. separar a anamnese e sessão inicial, e outras pessoas aplicam a anamnese numa sessão inicial, Uhum. né? É exatamente isso. É ali que a gente vai ver quais são os problemas desse casal.
É ali que a gente vai conseguir identificar também a forma como eles se comunicam. É ali que a gente vai conseguir identificar o que eles não estão dizendo para a gente. Então, esse olhar, sabe, mais clínico que a gente vai adquirindo também ao longo do tempo é importante, mas é através das perguntas da anamnese que a gente vai conseguir ter todo esse histórico desse casal e entender um pouquinho da história de cada um e por que eles estão ali. Eu costumo usar, eu não gosto de usar uma anamnese que pareça um questionário, tá? Então, eu gosto de usar a anamnese, eu vou deixar lá no módulo na Nutri, vai ficar uma cópia, né, da anamnese, mas aquele questionário que eu mandei também lá no grupo, terapia de casal na prática, é um questionário que eu gosto muito de usar nas primeiras sessões. Então, ele pode ser usado de duas formas. Ele pode ser usado depois que você termina a sessão com o casal e você envia esse material para que eles respondam, porque ele tem uma parte onde cada um responde individualmente e a outra parte vai responder juntos, ou você começa com ele em sessão. Você pode usar dessas duas formas. Assim como pode usar a anamnese, e assim como você pode ter a sua anamnese, e assim como você pode pegar aquela anamnese e ainda complementar para a sua atuação. Então, a gente dá uma estrutura, eu acho que quando a gente está no início, aprendendo ainda, é legal usar a estrutura, mas você ou outras pessoas que estiverem vendo aqui o curso e tiver um pouco mais já de habilidade, pode pegar esse material e construir a sua própria ferramenta. Então, mas não, de forma alguma a gente pode deixar passar a anamnese ou fazer uma primeira sessão inicial meio nas coxas, né? Não dá para fazer meio nas coxas, tem que fazer, passar por todo o processo, explicar, eu costumo explicar para o casal que a gente vai fazer muitas perguntas, talvez essas perguntas não façam muito sentido para eles naquele momento, mas que a gente precisa perguntar e que é importante essas perguntas. Então, eu faço dessa forma o início da sessão. Uma outra questão que eu quero abordar é, eu sempre inicio a primeira sessão com o casal. Sempre com o casal. Eu nunca faço a primeira sessão com o casal separado. Porque eu acredito, um hábito meu, que é ali que a gente vai construir o primeiro laço com esse casal. E se a gente atende eles separados, se algum for mais desconfiado do que o outro, se alguém não quiser, não tiver muito afim de fazer, a pessoa pode pensar assim, mas ela falou o quê com a minha esposa? Ou falou o quê com o meu marido? Será que a minha esposa não falou alguma coisa, não combinou alguma coisa com ela? Então, eu faço sempre com o casal, não costumo abrir exceções, dificilmente eu abro exceções, prefiro fazer a primeira sessão sempre com o casal. As sessões subsequentes, faço uma sessão individual com a esposa, outra com o esposo, tá? Se a anamnese for um pouco mais prolongada, o casal for um casal que está com mais dificuldade de trazer as coisas, está mais magoado, a anamnese não precisa terminar na primeira sessão. Então, podemos conduzir a anamnese em mais de uma sessão, sem problema nenhum. E aí você vai decidir quando que você vai fazer essa sessão individual com cada um. E isso vai muito do feeling também do terapeuta, porque se a anamnese, você percebeu ali que tem muita dor, muito sofrimento, é legal se aprofundar mais na anamnese para depois fazer essa sessão individual com cada um. Então, não precisa ter pressa, né? Eu acho que às vezes o casal tem um pouquinho de pressa, mas a gente vai explicando para eles ao longo do processo que agora não adianta correr, né? A gente tem que fazer tudo direitinho para que eles consigam atingir esse objetivo que a gente vai descobrir ali na anamnese. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer também na anamnese é porque
eles estão ali? Tá? Então, por que vocês estão aqui? Vocês estão de acordo em estar aqui? Porque algumas vezes um dos dois não quer estar ali, está por que é a última salvação. Então, muitas vezes eles não querem estar, mas não dá para a gente usar da terapia e das ferramentas da terapia de casal se alguém realmente não quiser estar ali. Então, é legal observar isso também, olhar, eu não gostaria de estar aqui, mas agora que você está, você deseja passar por esse processo? O que você está pensando da relação de vocês? Você acha que tem como melhorar, como torná-la mais saudável? Então, a gente vai explorando essas perguntas, vai fazendo essas perguntas para que a gente construa aí essa linha de confiança com esse casal. Aí vamos continuar aqui. Tá. Estruturando uma anamnese eficaz, então. Para mim, e eu coloquei aqui esses quatro números aqui do que tem que conter uma anamnese, que eu acho importante, que não pode faltar. A primeira coisa é a história, né? O histórico do relacionamento. Como que esse casal se conheceu, quais foram os momentos marcantes da relação, né, positivos ou negativos, e como que eles definem a relação atual. Veja que é uma pergunta que eu já até falei antes da gente mudar aqui, né, de slide, porque do tamanho da importância dessa pergunta. A segunda questão, o segundo ponto, são os pontos principais de conflitos e o motivo dele estar na terapia. Então, por que vocês estão aqui? Também já falei antes, né? Eu vou me adiantando, gente, é isso. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje? Essa é uma pergunta que faz com que a gente já comece a explorar aí quais são os problemas desse relacionamento, né? Houve alguma situação específica que levou à busca pela terapia? Às vezes o casal até não está tão mal assim, mas aconteceu um trauma, aconteceu alguma coisa ali naquela relação que eles não estão conseguindo lidar, e aí eles também vêm para a terapia, e aí é algo mais pontual, sim, e aí ao longo também dos nossos outros módulos, eu vou falar mais sobre esses momentos também. Padrões de comunicação, de convivência, então como o casal expressa suas necessidades e sentimentos, geralmente não expressam, geralmente a comunicação está muito falha, é realmente mais difícil os homens trazer essa questão do sentimento e da emoção, então a gente vê que eles vão apresentar uma maior resistência muitas vezes, e aí a importância também da gente usar as ferramentas certas, porque se ele tem dificuldade no falar, talvez ele tenha uma facilidade em escrever, por exemplo, o que ele sente. Então, a gente vai explorando isso dentro da sessão, trazendo também aquelas ferramentas, né, que a gente usa na sessão para tirar coisas aí dessa pessoa que não consegue falar tanto. Essa pergunta também é muito interessante. A dificuldade em escutar o outro, geralmente tem, né? Como lidam com divergências e tomadas de decisão que geralmente não lidam também, tem dificuldade. Então, aqui a gente vai montando já esse quebra-cabeça, que é a história do relacionamento desse casal. Esses pontos aqui são pontos que geralmente aparecem, né? Não se escutam, não se comunicam bem, sempre tem dificuldades aí em tomar decisões e solucionar os problemas que aparecem dentro do relacionamento. E as expectativas da terapia não pode faltar. Por que não pode faltar isso? Porque quando a gente pergunta para o casal o que vocês estão esperando da terapia, o que vocês esperam que aconteça aqui, a gente consegue alinhar com eles. Porque muitas vezes eles têm uma expectativa de a psicóloga ou a terapeuta vai salvar meu casamento e eu não vou precisar fazer nada, ela que vai salvar, parece que a gente tem uma bolinha mágica, uma varinha. À espera de um milagre. À espera de um milagre, exatamente.
e isso não é o nosso papel, né? Não é esse o objetivo da terapia de casal. Então, é bom porque a gente já alinha as expectativas e a gente já começa a educar esse casal e falar assim: olha, na terapia de casal acontece dessa forma, a gente psicoeduca, vou usar essa palavra, para que eles já comecem a conhecer o propósito da terapia de casal, o objetivo da terapia de casal, e que eles são um papel fundamental, né? Eles são 50% do processo, pelo menos inicialmente, depois isso tem que aumentar, mas inicialmente eles são 50% do processo, então eles precisam querer estar ali, e aí a gente precisa falar para eles: olha, o objetivo é esse, e é isso que vocês estão buscando, estamos alinhados, ou eles estão aí à espera de um milagre, e aí eles vão ter que procurar, não sei, né, um padre, um pastor, alguém que faça esse milagre, Deus, mas a gente não consegue fazer isso. Vou continuar aqui. E aí eu trouxe uma atividade prática. E aí, agora, eu achei interessante que estamos só eu e você aqui ao vivo hoje, né? Uma aula só para você. Eu trouxe aqui uma atividade prática. Essa atividade prática, ela vai ficar lá dentro também da Nutro, tá? Quando vocês compraram lá o curso, vocês receberam você recebeu um e-mail de acesso, tá? Lá dentro você vai ver que vai ter, eu acho que eu coloquei atividades, ou atividades módulo 1, vai ter todas as atividades práticas que eu estou trazendo, as propostas que eu estou trazendo na aula ao vivo. Aqui, eu trouxe uma proposta de uma anamnese, que eu estava falando lá no início, né? Selecione 5 perguntas essenciais que você fará no primeiro encontro com o casal. Pense em como introduzir a anamnese de forma acolhedora, sem parecer um interrogatório. Você vai poder fazer esse exercício sozinha, mas eu queria saber a sua opinião, queria ouvir um pouquinho, queria ter essa troca também, né? De que perguntas você colocaria na sua anamnese, perguntas que você acha importante, que você acha que não pode faltar nesse processo? O que eu quero mais explorar nos meus conteúdos é sobre a comunicação, porque Ah, eu acredito que essa é uma das grandes falhas dos casais. sim, Eu falo sim. isso por experiência. Aham, Tenho um marido que é igual você falou, não gosta de conversar. tá. Então, isso é muito chato dentro da relação, porque enquanto você quer solucionar os problemas, né, o outro quer se calar e não Sim. traz nenhuma solução. E aí a Então, gente as entra questões no de... limbo da adivinhação, né? Isso. Então, a questão da comunicação é algo que eu acredito que não pode faltar de jeito nenhum. Não Você tem pode que faltar. entender como que esse casal se relaciona quanto a conversar, quanto a colocar as cartas na mesa, né? Vamos aqui Uhum. entender em que momento que a gente está. Então, Nos seus atendimentos, você percebe uma dificuldade? a masculina é a maior dificuldade. Todo atendimento que eu fiz, a dificuldade masculina de falar, mesmo quando você atende um homem individualmente, ele tem dificuldade de conversar com Uhum. você, de soltar todas as informações, e eu tenho essa experiência aqui em casa também. Meu marido Tá. não faz terapia porque não quer conversar com ninguém, não quer falar sobre suas intimidades, então é algo bem pessoal meu. E Por como isso, que você usa isso nas sessões, né? Porque quando você percebe que alguém tem dificuldade, e para gente que está trabalhando ali com o casal, às vezes fica um pouco incômoda, né? Quando o outro não fala muito sobre o que está sentindo. Como que você costuma lidar com isso, né? Você sente uma dificuldade também em lidar? Como que está o processo para você? eu tenho essa dificuldade, sim, em poder, em conseguir arrancar desse marido, né, o que é necessário para aquele momento que a gente está conversando. Uhum, Mas uma das coisas é trazer, eu aprendi isso no curso e isso já era parte do que eu gostaria de fazer também, é trazer, mostrar para
esse casal, para esse marido, que ele está em um lugar, em um ambiente, né, que está ali para acolher e não para julgar. Porque Sim. pode ser que ele tenha essa dificuldade em falar por não ser julgado, né, por achar que a gente está querendo se intrometer na vida, e não é nada disso. É trazer para ele entender que aquele momento que ele está vivendo ali foi uma busca que ele fez, ou eles fizeram juntos, né? Uhum. E que eu estou ali para acolher, para que aquele ambiente é acolhedor, que aquele ambiente ele pode confiar, nada do que foi dito ali vai, né, sair para fora, não vou usar o nome dele em nenhuma outra sessão que eu vou fazer, eu posso até deixar claro, eu posso usar a sua experiência, mas a mais vou usar seu nome. Então, essa questão de deixar esse homem ou esse casal bem seguro de onde eles estão qual é o meu papel ali. Não é de julgadora, né? Não é de interrogatório, como você está escrito aqui, mas é de realmente, quando ele fala o que ele precisa, o que ele está buscando, é a forma que eu tenho de ajudá-lo de uma forma mais precisa e mais coerente com aquilo que eles estão juntos ou separados, né, buscando. É assim que eu... É perfeito, é nesse caminho, é exatamente nesse caminho que a gente vai conduzindo, porque a confiança, ela é construída. Então, a gente vai plantando essas sementinhas ao longo de todas as sessões com aquele casal, a gente vai plantando isso. Essa parte do enquadre, né, que a gente fala um pouquinho, explica um pouco sobre a terapia que você pode fazer no início ou pode fazer no final das sessões, é importante também, porque muita gente, a gente imagina que todo mundo sabe como funciona, porque a gente está tão dentro aqui desse mundo, eu às vezes confesso que eu também, a gente está tão dentro desse mundo que a gente acha que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas muita gente não sabe, não entende como funciona o processo terapêutico individual, quem dirá o de casal. Sim. Então, assim, quando os casais me procuram, eles sempre me perguntam, mas como que funciona? Como que é? Quem já fez terapia sempre me pergunta, é igual a terapia individual? Não é? Então, está aí a importância da gente explicar para eles sobre o sigilo, explicar para eles também sobre isso, que o olhar não é nunca, jamais um olhar julgador para aquilo que eles estão trazendo, para as dificuldades que eles estão trazendo, e sim um olhar de compreensão, né? A gente precisa entender o ponto principal da dor deles para a gente trazer a nossa ciência para ajudar esse casal. Porque não é uma adivinhação, não é bola de cristal, não é mágica. A gente utiliza técnicas, e essas técnicas são comprovadas cientificamente, né? Os homens, às vezes, são mais incrédulos, né? No processo terapêutico. Então, assim, as barreiras, elas são encontradas muito nessa parte masculina, mas nem sempre, às vezes, as mulheres também têm um pouco de dificuldade, mas geralmente os homens apresentam mais. Sim, dependendo da dor, do momento que ela está vivendo, ela tem mais dificuldade de se abrir, de falar o que está sentindo, né? Por isso que a gente não precisa correr com a anamnese, porque pensa o quanto foi difícil para esse casal estar ali, para esse casal abrir a intimidade dele, né? A dor talvez mais profunda da vida dele. Então, ele está abrindo para uma pessoa que ele nunca viu, ele não nos conhece ainda. Sim. Então, ter essa resiliência, essa paciência, são habilidades do terapeuta que a gente precisa ter, né? De esperar a calma que a gente vai conduzir, a gente vai conseguir fazer a condução. Não existe casal impossível, não, gente. Até existe, mas isso é outra história para depois. Vamos continuar aqui. Depois você pode fazer o exercício lá na plataforma, aí você pode ter um caderno de curso, enfim, aí você pode fazer o exercício direitinho. Aconselho a fazer, inclusive. Ó, dica bônus, como conduzir a anamnese sem criar resistências. Então, muitos casais, como a gente estava conversando aqui, chegam na terapia desgastados, com dificuldade de comunicação, às vezes muito bravo um com o outro, às vezes eles estão querendo se esganar, né, os dois,
Então, a gente vai sempre explicando que as perguntas que a gente está fazendo é para ajudar e não para julgar, que foi o que você trouxe agora e o que a gente estava conversando agora. Permita que ambos falem, evitando que um monopolize a conversa. Essa parte aqui, eu vou trazer mais para frente nos outros módulos, mas essa parte é uma parte também bem importante, porque sempre tem um que fala mais e um que fala menos. E aí tem uns que querem falar mesmo sem parar. Acontece, não com todos os casais, mas acontece com alguns, que um não para de falar, ele não consegue parar de falar, às vezes está tão ansioso, ou está tão querendo colocar aquilo tudo para fora, que ele não deixa o outro falar. E faz parte do nosso trabalho a gente conduzir isso também, para que o outro também tenha voz, para que o outro também consiga falar. Então, existem algumas ferramentas também que a gente pode aplicar, né, para que tenha um tempo para cada um falar, para que a gente possa conduzir. A gente vai falar dessas ferramentas também mais para frente, mas já tem que entrar aqui na nossa cabeça que lá na anamnese a gente ainda não usou ferramenta nenhuma. A gente está conhecendo esse casal ainda, a gente ainda não sabe tudo deles, e aí a gente vai precisar usar as nossas habilidades, trazendo essa organização para a sessão. Então, no início da sessão, a gente também pode dizer que a gente vai dar um tempo para cada um falar. Você pode usar de tempo para cada um falar, de 5 a 10 minutos para cada um falar. Quando a gente percebe que é um casal que alguém está muito ansioso e que alguém não respeita muito o espaço do outro. É importante. E também é importante a gente ouvir, mas tem pessoas que trazem muitos detalhes, e que se a gente for ficar ouvindo todos aqueles detalhes que ele traz, a gente não sai da anamnese, a anamnese vai demorar uns 4 meses para a gente sair dela. Então, a gente também vai conduzir isso. Olha, eu entendi o que você falou, o que você trouxe, é isso, isso e isso. E aí a gente pode passar a fala para o outro, que está também junto ali, com o casal, ou a gente pode falar assim, eu queria saber agora se é tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai driblando. É um jogo de futebol, a gente vai driblando ali para que essa sessão não se perca, né? Para que, assim, olha, a gente pode dizer para o casal, né? Você vai ter oportunidade de contar ainda mais a sua história. Nós vamos ter outras sessões para que você conte agora. Você pode falar mais resumidamente, né? O que foi que aconteceu, porque o nosso tempo é de tanto, né? Que é uma outra questão, até que eu não falei aqui no início, sobre o tempo de sessão. Algumas pessoas usam 50 minutos de sessão para o casal na terapia, não tem um consenso ainda sobre isso, acho que nunca vai ter. Eu não uso 50 minutos, eu costumo usar de 1 hora a 1h15, 1h20 de sessão. E aí eu já explico desde o início, quando eles me procuram, as informações sobre a terapia, eu já explico isso, porque tem casal que vai usar 50 minutos, mas tem casal que vai usar um pouco mais, então eu prefiro deixar aberto para um pouco mais de 1 hora, porque assim a gente também não faz tudo correndo, tudo afobada, nem a gente não se afoba e nem o casal, porque o terapeuta também não pode ficar afobado, porque a gente passa isso para o casal. É isso. De que eu não falei daqui? Evite perguntas muito diretas do início, como vocês já pensaram em se separar? Né? Não é uma boa pergunta para a gente iniciar no início. Se eles estiverem muito magoados um com o outro, pode, a partir daí, surgir uma explosão, uma briga. Continuo. Como se preparar emocionalmente, então, e tecnicamente antes do atendimento? Preparação emocional. Identifique seus gatilhos emocionais para não levar suas próprias crenças para a sessão.
Pratique autorregulação emocional, como a respiração consciente, e lembre-se que o nosso papel é o papel de facilitador do diálogo e não de juiz. Aqui, essa aqui também é uma atividade prática que eu coloquei para todo mundo fazer. Então, eu coloquei essa notinha aqui. Anote 3 temas ou comportamentos dos casais que podem despertar reações emocionais em você e elabore estratégias para lidar com eles. Nós temos os nossos pontos fracos, a gente tem os nossos gatilhos também. Somos terapeutas, somos psicólogos e somos seres humanos. Algumas questões que esse casal pode estar trazendo pode acionar em você algum gatilho. Só que ninguém melhor do que você mesma para saber quais são esses pontos. E é por isso que tem essa pergunta aqui, esse exercício aqui. É um exercício, inclusive, que você pode fazer todas as vezes que você for iniciar uma sessão com o casal. Né? Então, você coloca lá, quais são os comportamentos desse casal que às vezes trazem incômodo para mim, que me fazem ali sentir de uma forma que não é uma forma técnica, que não é uma forma terapêutica. Então, é importante a gente saber quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir. Tá? Já aconteceu comigo, inclusive, algumas vezes a gente tem que falar assim, olha, eu vou indicar um outro profissional para você, porque vejo que eu não estou conseguindo fazer esse trabalho da forma que deveria ser feito. A gente tem que ser muito sincero com esse casal. Algumas vezes precisa ser dito. Mas a gente pode sim fazer essa autoavaliação de aquilo que me incomoda, o que é que me incomoda e por quê. Como você disse agora, você deu um exemplo. Você falou assim que seu marido, ele não gosta muito de conversar. E você sente isso, você sabe como que é isso. E você sabe por que isso te incomoda. Quando um casal tá ali na sua frente falando, a esposa tá falando, ele não gosta de conversar, porque isso, porque aquilo, isso poderia te trazer um gatilho. Tá? É nesse sentido que a gente está falando aqui desse exercício, da gente avaliar se tem alguma coisa nesse casal que provoca na gente um sentimento que é um sentimento que não vai fazer a gente ajudar esse casal. Né? É mais ou menos isso. Ferramentas para criar um ambiente acolhedor e sem julgamentos. Estratégias para criar um clima de confiança. Acolhimento sem julgamento. Valide as emoções de ambos sem tomar partido. Uso da escuta ativa. Reformular as falas do casal e a criação de um acordo de comunicação. Isso a gente também, eu já trouxe aqui um pouquinho antes. Todas essas informações aqui eu falei. Então, o acolhimento sem julgamento é óbvio, isso tanto para a terapia de casal quanto para a terapia individual. A gente não deve julgar, né? O uso da escuta ativa e reformular as falas do casal é uma técnica, na verdade. Então, eu sempre, quando eu estou atendendo e um fala, o outro fala, eu falo assim, bom, você me disse que a sua esposa não costuma, sei lá, ouvir muito você e tal, tal, tal. Foi isso que eu entendi? Eu pergunto para ele novamente, para não ficar, para ficar claríssimo. Então, foi isso que você tentou me dizer? Porque às vezes as pessoas realmente não conseguem se expressar bem. E aí a gente entende de uma forma, mas não foi aquilo que aquele paciente quis dizer para você. Então, você aplica essa estratégia de, é isso mesmo que eu estou entendendo? Você quis dizer isso, isso e isso? E depois, quando o outro também coloca as percepções dele, eu também pergunto, tá, então você está dizendo isso, isso e isso, e eu pergunto para o outro, você também entendeu isso que a sua esposa está trazendo? Você entende essa parte? Tem alguma dificuldade em entender? Né? Ou o que você pensa a respeito de tal assunto que eles estão trazendo ali. Então, eu vou sempre tendo esse diálogo para que fique claro
que é aquilo mesmo que todo mundo está entendendo. E esse acordo de comunicação de regras básicas, aquele que eu falei no início, se alguém está monopolizando a conversa, não respeita o que o outro está falando, a gente tenta colocar uma regra ali de tempo para, olha, eu vou dar 5 minutos para você falar e 5 minutos para ela falar, e aí tem que ser firme. Tem que ser firme, porque senão eles desinvestam a falar muito, e isso gera uma discussão, porque o outro fica sem paciência, porque não deixa ele falar. E quando você vê, você vai estar no meio de uma sessão com os dois gritando um com o outro. Então, é importante a gente colocar umas regrinhas ali para eles. E aí, temos mais uma atividade prática, que é para você se gravar conduzindo um diálogo fictício, aplicando escuta ativa e analise se suas respostas transmitem acolhimento e imparcialidade. Eu quero muito ver esse exercício, vocês fazendo esse exercício. E acho que é a melhor forma da gente colocar a nossa prática, da gente melhorar a nossa prática, porque quando a gente se grava, a gente vai falando e vai praticando, quanto mais prática, mais a gente desenvolve habilidade. Então, aí todos os exercícios vocês vão poder fazer depois. Checklist para organizar seu espaço físico e mental. Evite barreiras físicas, disposição das cadeiras deve favorecer o contato visual, um ambiente acolhedor, com cores, iluminação. Você atende online ou você atende presencialmente, Elia? Online. Online. Tá. Eu falo sempre para todos os meus alunos, para todo mundo que eu faço supervisão, exatamente sobre isso. É importante a gente cuidar também do ambiente. O ambiente precisa transmitir calma, o ambiente precisa transmitir segurança para esse casal. Então, evitar, né, que tenha muita informação visual, às vezes, atrás da gente, tudo mais, uma iluminação ruim, cuidar dos equipamentos, né, de som, fone de ouvido, tudo isso a pessoa tem que estar ouvindo bem a gente, e a gente também precisa ouvir bem eles. Vocês vão perceber que acontece muito, eles vêm para a sessão e muitas vezes eles acham que porque é online, pode ser feito de qualquer jeito. E também faz parte do nosso trabalho a gente informar para eles que não é bem assim. Né? Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes um quer sair para ir no banheiro e deixar a outra pessoa, um quer ficar no celular, coisas nesse sentido. Não são legais. E às vezes, já aconteceu diversas vezes comigo, da pessoa que está com fone de ouvido ruim, com um microfone ruim, a gente não consegue ouvir, não consegue escutar, corta, picota bastante, e aí a gente tem que remarcar a sessão. Porque ou tenta de uma outra forma, né? Ou tem que remarcar a sessão, porque essa escuta não pode ser falha. Porque senão a gente não vai ter uma visão clara do que eles estão trazendo para a gente. Então é importante que a gente vá educando mesmo esses pacientes, falando, olha, eu costumo fazer isso eu costumo ter umas regrinhas que eu já tenho e eu envio. Então, procure usar fones de ouvido, as regras básicas ali, tudo aquilo que você acha importante dentro de uma sessão, tempo de sessão, procure estar num ambiente sozinhos, um ambiente calmo e tranquilo, que não tenha barulho. Enfim, essas regras eu costumo fazer um textinho, e aí eu já mando para eles. E aqui tem uma atividadezinha só para exatamente vocês repararem isso no espaço. Olha para o espaço de vocês, se está tudo ok, se precisa melhorar, se a iluminação está boa. E é isso, e vamos embora. Vamos atender os casais aí. Mindset do terapeuta de casais. Eu adoro isso daqui, acho importantíssimo. A gente precisa, né, ir
trabalhando a nossa mente também. Quanto mais a gente trabalha a nossa mente, a gente vai também sendo o nosso profissionalismo vai mudando, ele vai melhorando, ele vai se aperfeiçoando. Então, o objetivo é ajudar o terapeuta a desenvolver uma mentalidade adequada para conduzir sessões de casal com segurança, com imparcialidade, com confiança e tudo isso. E aí aqui eu tenho 5 pilares do mindset do terapeuta de casais. Então temos aqui a imparcialidade, né? Não tomar lado, não ficar do lado de ninguém. Eu costumo falar bastante com eles, conversar bastante com eles. Olha, gente, não estou aqui para julgar, não estou aqui para ficar do lado, não estou do lado nem de um, nem de outro. A gente sempre vai reforçando, reforçando, e quanto mais você reforça, nunca é demais. Então, não estou do lado de ninguém. O meu papel aqui é ajudar vocês a ter um casamento melhor, a ter um casamento mais saudável, mais equilibrado. Então, a gente vai mantendo, vai trazendo esses dois para o foco, né? O foco deve estar no relacionamento, como eu estou falando aqui, e pergunta para reflexão: como posso demonstrar imparcialidade sem invalidar as emoções de cada um? Tá? Essa é o primeiro pilar, que é a imparcialidade. O segundo pilar, escutativa. Ouça o que está sendo dito. Muitas vezes o problema real não é o que o casal verbaliza, mas o que está por trás das falas. Preste atenção no tom de voz, na linguagem corporal, nos padrões emocionais. Exercício prático. Durante a sessão, faça uma pausa e repita a fala de um dos parceiros com outras palavras. Exemplo: então, o que você está me dizendo é que se sente desvalorizado quando sua opinião não é considerada? É isso, né? Que foi o que eu estava explicando anteriormente também. Continuar aqui. Postura profissional, equilíbrio, empatia e firmeza. Adoro esse também. Porque apesar da gente estar ali usando toda a nossa compreensão, a nossa escuta ativa, a gente quer muito, porque eu acho que a maior felicidade de nós, terapeutas, psicólogos, né, que está trabalhando ali com o casal, é ver o crescimento deles. Mas não podemos confundir compreensão, escuta ativa com sermos bobos. A gente não é bobo. E a gente não pode deixar que esse casal nos falte com respeito. Que são coisas que podem vir a acontecer. Espero que não aconteça com ninguém, mas com os meus anos de experiência, eu sei que em uma hora ou outra acaba acontecendo. Então, a gente precisa ser empática, mas firme, né? Achar esse equilíbrio da firmeza. Porque se a gente fica muito boazinha, nossa, eles pintam e bordam, né, gente? Parece crianças. Você coloca um saquinho de doce e aí eles querem comer tudo de uma vez. Então, achar essa linha de equilíbrio entre, sim, ter empatia, ter acolhimento. Muitas vezes, em alguns momentos, a gente precisa ter esse olhar de acolhimento, porque ele está trazendo um sofrimento, uma dor muito grande, principalmente quando a gente está falando sobre traição, que são temas que machucam bastante, que são densos, né? A gente vai mostrar tudo isso, mas a gente precisa ser firme ali, porque quem está conduzindo a sessão somos nós, não é eles. Aí aqui eu até falo, né? Ser acolhedor não significa ser passivo. Estabeleça limites claros para evitar que a sessão se torne uma discussão sem controle. Frase-chave para retomar o foco. Eu entendo que essa questão traz muita emoção, mas o nosso objetivo aqui é encontrar soluções e não prolongar a dor. Então, não adianta o casal ficar ali, eles começam a discutir, você percebe que a gente percebe que aquilo ali não vai dar em nada.
Então, a gente traz de novo, olha, gente, eu entendo que esse é um assunto difícil para vocês, eu entendo que às vezes a gente fica bravo, que a gente sente raiva, porque raiva é uma emoção que todos nós sentimos, mas vamos tentar manter o foco, vamos organizar esses pensamentos, vocês podem pedir também para o casal ficar em silêncio uns minutinhos, tá? Para respirar. Ó, respira, vamos ficar em silêncio uns minutinhos, e aí você retoma. Olha, deixa eu ver. Aí vocês usam a técnica. Deixa eu ver se eu me entendi. Você falou isso, você falou aquilo. É dessa forma que eu estou entendendo que vocês estão se sentindo? E aí, quando eles respiram um pouquinho, abaixa um pouco daquela adrenalina. Às vezes não, né? Mas às vezes abaixa um pouco da adrenalina. O que eu faço? Quando a discussão é muito persistente e as técnicas não funcionam, eu remarco a sessão. Falo, olha, gente, vamos remarcar a sessão? A gente para por aqui hoje, vocês vão parar, vão respirar, vão pensar. E aí eu aconselho que eles não falem sobre o assunto da terapia e deixem isso para a próxima sessão, que pode ser no outro dia, ou se tiver horário, pode ser até no mesmo dia, mas eu paro a sessão. Porque vira uma gritaria sem fim e não tem recurso nenhum que está adiantando naquele momento, e aí eu sempre coloco para eles no final. Pensem bem se vocês querem estar aqui, porque não faz sentido estar aqui se vocês não pararem para se ouvir. Não faz nenhum sentido, né? Vocês só vão gastar seu dinheiro à toa. Então, eu sou um pouco mais firme nessa, que é a minha personalidade, mas cada um de vocês vai ter a personalidade de vocês. Com o tempo vai melhorando, inclusive, essa personalidade, porque você vai entendendo que isso também é ajudar o casal, né? Nós não somos mães deles, a gente não é mãe, a gente não tá aqui para passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Então, assim, começou uma discussão sem fim e nenhuma técnica está sendo respeitada, a gente para um pouquinho, aí a gente retoma depois. É a melhor solução naquele momento. E eu sempre faço essas duas coisas. Não conversem hoje sobre esse ponto e sempre reforço o motivo deles estarem aqui. Olha, vocês procuraram terapia porque vocês querem melhorar o relacionamento. Para melhorar o relacionamento, a gente tem que primeiro conversar e se ouvir. E tentar entender o que o outro está sentindo, tentar entender o que o outro está sentindo, e aí a gente achar uma solução. Então, a gente vai conversando dessa forma, né? Geralmente funciona, geralmente funciona. Eles não querem, eles também têm um pouquinho de vergonha de ficar brigando na nossa frente assim, então assim, mas já aconteceu comigo, como eu falei, de ser uma discussão que não tem fim, e não tem por que a gente ficar ali, porque é desgastante tanto para eles quanto para a gente também, né? A gente fica muito desgastado. Já cheguei a ponto de ter que desmarcar a sessão seguinte, porque não precisava recuperar o fôlego. Então, essas coisas são coisas que eu compartilho com vocês, inclusive, porque são coisas que eu fui aprendendo durante a prática do meu trabalho. Mas no início eu achava que eu não podia. Imagina, você não pode ficar assim. Você não pode. Você tem que dar conta. Então, a sensibilidade que a gente tem com os nossos pacientes, a gente também não pode esquecer de ter com a gente. Né? É importantíssimo isso. E autocontrole emocional, o terapeuta também sente, mas não reage impulsivamente, que é o que a gente está falando agora. Se uma fala ou comportamento do casal te incomodar, respire antes de reagir. Utilize as técnicas de regulação emocional para manter a calma, como a respiração consciente, né? Mindfulness, são
técnicas que a gente pode usar tanto antes da sessão, quanto depois da sessão, se foi uma sessão, como eu falei, uma sessão mais densa, uma sessão que te deixou mais desgastada. Prestem atenção também no intervalo de tempo entre sessões e outras, porque se você tem ali na sua agenda, não sei, sei lá, você vai atender 3 pacientes naquele dia. Você conhece já esses 3 casais que você atende. Você sabe que um é mais difícil, o atendimento é mais complexo. A gente tenta fazer intervalos de um para o outro um pouco maior, ou a gente coloca um dia da semana, outro no outro. Esses ajustes também fazem parte de tudo isso que a gente está falando sobre a preparação do terapeuta. Porque assim você não se desgasta tanto, e aí você pode ter a mesma qualidade do seu atendimento com todos os casais que você vai atender naquele dia. Porque se a gente está desgastado, a gente não vai atender com a mesma qualidade os outros casais. Né? Então, a gente vai fazendo esses ajustes na agenda, tudo faz parte da preparação do terapeuta, desde o espaço físico, desde o nosso emocional, desde as técnicas que a gente vai utilizar para aqueles pacientes naquele dia. Tudo isso faz parte desse se preparar, né? Preparar a sessão também antes do atendimento. O que eu vou trabalhar com esse casal hoje? Quais são as ferramentas que eu vou usar? Sempre deixe umas ferramentas ali debaixo da manga, aquelas ferramentas que você sabe que é passível de uso, sabe? Ferramenta, essa que eu falei sobre, é uma ferramenta sobre quando a pessoa fala muito, sempre tenha ali, sabe? Eu deixo às vezes abertinho aqui no meu computador, a telinha, aí eu só compartilho com eles e falo assim, olha, vamos fazer essa técnica, vamos aplicar essa técnica, e eu aplico a técnica junto com eles. Isso vai facilitando o nosso trabalho também. Deixa eu continuar aqui. Os 5 pilares e mindset da evolução contínua. Cada sessão é um aprendizado. Não existe um terapeuta de casais pronto, a prática e o estudo são contínuos. Após cada atendimento, reflita sobre o que deu certo, o que pode ser ajustado. Aqui tem uma sugestão do diário de reflexão, né? Reserve 5 minutos para responder. O que funcionou bem nessa sessão? Qual foi o maior desafio? E como posso aprimorar minha abordagem na próxima sessão? Essas perguntinhas são perguntinhas que você pode fazer, se responder sempre ou mentalmente, ou você pode ter ali, tem pessoas que são mega organizadas, né, que tem no computador um espacinho para fazer. Então, mas é importante a gente se perguntar, como foi essa sessão? Como que eu reagi nessa sessão? Foi desafiadora para mim? Não foi desafiadora? Tive dificuldade? Não tive dificuldade? Então, é importante a gente fazer essa autoavaliação. Atividade prática. Autoavaliação do terapeuta, mindset do terapeuta. Responda as perguntas para identificar pontos de melhoria no seu mindset como terapeuta de casais. Como me sinto antes de iniciar cada sessão de casal? Em quais momentos eu sinto mais dificuldade em manter a imparcialidade? O que me ajuda a manter o foco e evitar que a sessão saia do controle? O que eu posso fazer para fortalecer minha postura profissional e minha escutativa? E toda essa atividade está lá também. Que aqui, essa atividade dá para imprimir e fazer, ou dá para fazer escrito, da forma que vocês acharem melhor, vocês podem aplicar. E aí tem todo esse exercício lá na Nutro. Aí tem uma segunda etapa do exercício, que é o diário para fortalecer o mindset. Faça 3 respirações profundas, visualize-se
conduzindo a sessão com segurança e repita a afirmação: eu sou um facilitador do processo de mudança. Meu papel é guiar e não julgar. Depois da sessão, anote um aprendizado que você teve, identifique uma habilidade que você deseja melhorar e reconheça seu progresso. Hoje eu consegui, ponto positivo. Na próxima, eu vou focar em um ponto de melhoria. É uma autoavaliação, né? E você pode aplicar todas as vezes que você estiver atendendo um casal. Geralmente eu faço depois da sessão, uns minutinhos antes. Eu costumo ver se eu tive alguma dificuldade, começo a prestar um pouquinho de atenção e eu respondo essas perguntinhas aqui. Então, o resumo do nosso módulo de hoje foi: você vai aprender a conduzir uma anamnese eficiente, aplicar estratégias para se preparar emocionalmente, criar um ambiente seguro e acolhedor, e um checklist para garantir que seu espaço físico e mental estejam prontos para a terapia. E a nossa aula de hoje foi essa, Elia. Tem dúvida? Quer falar alguma coisa? Ficou claro? O espaço todo seu que você está aqui hoje, sozinha, então você pode fazer as perguntas que você quiser. Não, eu amei tudo, tá tudo muito claro, você consegue trazer, assim, bastante clareza para o conteúdo. E eu trouxe todas essas atividades lá na plataforma de uma forma individualizada. Então, pode imprimir, pode encadernar, você pode ter no seu consultório. Quando eu comecei os atendimentos, atender casal, bem no início, que eu não tinha tanta prática, eu costumava ter as minhas colinhas, né? Então, eu tinha essas coisas junto comigo. Eu acho que o atendimento online, ele é facilitador. Porque se eu tenho uma anamnese aqui na minha frente, ela está aqui na minha tela e eu posso usar, eu posso ver as perguntas e posso aplicar com o casal que está ali na minha frente, e não necessariamente eles estão vendo que eu tenho essa colinha aqui. Então, eu acho muito legal, porque você pode ter essas coisas ali, né? E pode aplicar essas coisas sem precisar necessariamente o casal tá vendo. Então, fica mais fácil quando a gente atende online, né? Quando é presencial, aí, às vezes não dá tão certo, mas acho que online dá certo. E às vezes eu uso como atividade também. Aí eu uso como atividade, compartilho com eles, vou fazendo ali junto com eles, então fica super legal e geralmente eles gostam, porque assim como vocês, que eu falei até na primeira aula, eu sentia muita falta da prática. A gente às vezes está na faculdade ou num curso, a gente ouve aquele monte de teoria, e parece que falta prática, e eu sentia muita falta disso. Então, aqui, por isso que eu trago as atividades, porque eu quero que vocês pratiquem. Porque é ali na prática que você vai me falar: ó, Silvia, eu tive uma dúvida nisso, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado na hora. Às vezes, na hora da aula, a gente nem pensa também, a gente pensa depois, como aluna, eu sou assim também. Sim. Né? Eu penso depois, aí eu vou lá e quero perguntar. Então, pode perguntar lá no grupo também, imprime o material, faz os exercícios, tem dúvida, pergunta lá, manda lá, que a gente conversa sobre essas dúvidas. Está atendendo um casal, está acontecendo uma coisa muito estranha, manda lá, vamos tentar ver o que está acontecendo aí, que é para isso que o grupo existe, né? Para isso que o grupo está lá. Ok? Eu não sei se você vai falar sobre isso, se for, a gente fala no período certo, mas quando chega para você, ou você não atende de jeito nenhum em separado, o casal, se a mulher, por exemplo. A mulher geralmente tem mais essa ideia do que está acontecendo, ela que vai buscar essas informações, e se chega para você em separado, você atende, você dá prioridade só para atender se for o casal. Tá, quando é uma sessão, tá? Já aconteceu também isso comigo algumas vezes. Chega uma paciente, ela entende muitas vezes, ela tem mais clareza
de que precisa, as mulheres já chegam falando assim, eu queria muito fazer uma terapia de casal, mas meu marido está resistente e tal. O que eu faço? Eu falo assim, olha, se você deseja fazer uma terapia de casal, a gente está tendo essa sessão aqui, mas eu não faço a sessão separada, a primeira sessão. Então, a gente convida o seu marido, né? Ela vai conversar com o marido, vai convidar ele, e aí ela vai voltar com ele nessa sessão, e eu vou explicar para ele tudo. E eu digo para ela, eu vou explicar para ele o que a gente conversou, o que você trouxe para essa sessão, como se já tivesse começado como casal. Né? Geralmente, na primeira sessão também, ela não vai trazer nada tão que não possa ser dito para a pessoa, e aí eu falo assim, eu indico uma terapia individual para ela, se for necessária também, tá? Então, porque às vezes ela vem individualmente, e você, terapeuta, também identifica que talvez seja interessante ela fazer uma sessão de casal. Né? Já aconteceu várias vezes também. Eu falo assim, olha, eu acho que seria interessante vocês fazerem uma terapia de casal. Aí, se eu atendi só uma vez, eu pergunto para ela, você quer continuar como sessão de casal, ou a gente continua individualmente, e eu te indico um outro terapeuta de casal. Você pode fazer dessa forma. Mas, se a pessoa me procura no WhatsApp, eu já marco os dois juntos. Mas, se acontecer isso, a flexibilidade. Essa é uma outra habilidade que a gente, terapeutas, psicólogos, precisam exercitar. É você entender o momento, entender o que está acontecendo ali e você aplicar. Agora, se você já fez com ela 2, 3 sessões, fica muito inviável. Na minha percepção, fica muito inviável. Compromete. Sabe? Sim, porque não tem um apanhado geral inicial, né? Porque é o que se é feito inicialmente, que é a anamnese que a gente conversou, né? Você não tem aquele apanhado do casal em si, você tem individual, uma sessão com ele, outra sessão lá na frente. Né? Compromete a confiança. Né? E isso é essencial. O casal precisa confiar no terapeuta, precisa confiar no psicólogo. Até a gente, quando a gente vai fazer terapia, a gente não quer confiar no nosso terapeuta, a gente quer também. Então, é muito delicado a sessão de casal, porque a gente está lidando ali com uma família, com várias questões. Então, a confiança é muito importante. Então, se eu atendi uma vez só, é uma primeira sessão, ela veio para uma avaliação, a gente não começou efetivamente o processo, e eu identifico, ou ela deseja fazer uma terapia de casal, eu falo isso. Eu falo assim, então, na próxima sessão, você traz o seu marido, você conversa com ele. Se ele aceitar, a gente começa o processo certinho da terapia de casal. Se ele não aceitar, a gente continua individualmente, né? Porque alguns, às vezes, não quer fazer, infelizmente. Então, é isso. Mais alguma dúvida, Eli? Não, foi lindo. Então, tá bom. Eu vou até tirar uma foto nossa. Peraí. Vamos. Tirar. Aqui. Tira. Nossa, do nosso curso. Vou postar depois. Obrigada. Nada, obrigada aí. Adorei te conhecer também. Espero que os alunos venham para a próxima aula. Que eu sei que o horário às vezes só está atendendo. Mas é isso também uma adaptação que, conforme a gente vai desejando ser uma autoridade, seja em terapia de casal, seja em uma terapia individual, quando a gente vai buscando os cursos, quando a gente vai buscando essa melhoria para a nossa profissão, a gente vai entender que às vezes os horários não vão encaixar na nossa agenda, e aí a gente vai vir depois, ou a gente vai tentar se organizar ali para encaixar nesse horário, tá? Eu faço uma mentoria 2 horas da tarde aqui. Mas eu rebolei para organizar, mas a gente organiza também. E isso já é uma postura que a gente adota, uma postura profissional. Eu nem falei aqui
hoje nessa aula, só terminando, tem uns minutinhos aqui que eu não trouxe esse tema, mas que eu acho também extremamente importante a nossa postura como profissionais. Então, a gente tem que olhar para essa postura. Eu falei sobre o ambiente, eu falei sobre a organização do espaço terapêutico e tudo isso, mas a nossa organização, a nossa apresentação também para os nossos pacientes, tudo isso conta como imagem profissional. Né? Então, eu falo assim, gente, não precisa colocar um vestido de gala, você ir na maquiadora, nem nada. Mas, vamos lá. Quando a gente busca um profissional, um médico, um dentista, um psicólogo, que seja, a gente olha para a apresentação desse profissional. Com certeza. E se ele estiver desleixado, a gente confia nele? Hoje eu vivi isso. A gente não confia nele. Se ele tá desleixado, quantas vezes eu não fui no médico e falei assim, nossa, que médico esquisito. Uhum. Ai, a roupa dele tava suja. Uhum. Então, não é que precisa ser enfeitado, mas a gente tem que cuidar da nossa postura, se apresentar bem, né? Porque o nosso paciente tá ali julgando a gente. Com certeza. Então, Assim como a gente faz com o outro, eles também farão com a gente, né? Nós também somos consumidores, a gente também tem que se colocar nesse lugar de consumidor. O que a gente gostaria de ver? Uhum. Você quer ver um profissional que parece que nem tá ali, às vezes, tá realmente desleixado. É horrível, é horrível. Então, realmente, início do ano, eu gosto de fazer uns exames aí, alguns exames para saber como é que foi o ano que a gente não cuidou, ou deixou de fazer alguma coisa. Esse ano encontrei só profissional que está me decepcionando profundamente. Pois é, não é verdade? Então, a gente, como profissionais da saúde, a gente precisa cuidar também da nossa aparência, sim. Ela é importante, a forma como a gente se apresenta. Então, tem que se apresentar bonitinho, limpinho, arrumadinho. Tem que se apresentar dessa forma. Não é nenhuma forma de preconceito, nada disso. É dar para o outro aquilo que você gostaria de receber, né? Porque quando você olha isso em alguém, a forma como o outro está se apresentando, certamente quem for vir até você vai também vai olhar a forma como você está, a sua gesticulação, tudo, né? Tudo fala da gente, né? Então, tudo fala. Então, a gente vai começar a cuidar disso, cuidar da nossa comunicação também, cuidar daquilo que a gente fala nas redes sociais e tudo mais, porque tudo isso faz parte dessa apresentação aqui. É o que você disse, querendo ou não, somos profissionais da saúde, porque você está lidando de alguma forma com a mente da pessoa, né? Você está mudando formas de pensar, comportamentos, e isso é emocional, isso é físico, mas isso também é espiritual, isso também, é uma mistura, né, de muitas coisas. Vai passar por tudo isso, né? Então, durante os outros módulos, eu vou trazer muitas outras coisas também, mas eu até ia falar sobre isso. Eu não deixei anotado, mas ainda bem que eu lembrei de falar sobre isso agora no finalzinho. Perfeito. Então, é importante também. Obrigada, foi lindo. Obrigada. Até daqui 15 dias a gente fala no nosso próximo módulo. Sim. Qualquer coisa, é só mandar lá no grupo. Eu vou já baixar tudo e vou já colocar aqui junto com os meus aprendizados, que eu quero que esse ano eu tenha muitos clientes. Vai ter. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ter. Quando a gente muda a nossa postura, quando a gente muda a nossa energia, a gente também conquista coisas boas na nossa vida. Então, é tudo isso. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.